me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o livro do mês de novembro. Todo mês eu sugiro um livro que seja o lido, o estudado, ou muitas vezes algum deles é daquele tipo para deixar na mesinha de cabeceira e ir estudando aos poucos para poder digerir, né? E aproveitar não só como leitura, né? Como uma coisa aprazível, mas também com alguma coisa que pode fazer uma mudança grande em nossas vidas. Então, a ideia é sempre livros que sejam gostosos de ler, né? Que tragam muito aprendizado e que tragam um aprendizado que possa fazer uma mudança em nossas vidas, um progresso espiritual. Porque mesmo quando são livros como o de hoje, que são extremamente atingindo a parte material, né? Eles vão, de uma certa forma, atingir a nossa parte espiritual, fazer mudanças grandes em nós. Então, o livro do mês de novembro é um livro que fala sobre alimentação. Ele fala sobre alimentação dentro da medicina ayurvédica. E ele é um livro, não é um livro de receitas. Ele é um livro que vai falar sobre os princípios, sobre os conceitos, sobre a medicina Ayurveda, dentro da medicina Ayurveda, que pode fazer grandes mudanças na nossa vida. E nós vamos já falar para vocês daqui a pouquinho o que é essa medicina ayurvédica, mas primeiro eu vou mostrar a imagem 1, que é o nosso livrinho. Ele está aqui na minha mão, mas eu vou... O Ícaro vai passar para a gente a imagem, isso, para vocês poderem ver em close bem grande. É o Sabor da Harmonia, da Laura Pires. Embaixo está escrito Receitas Ayurvédicas para o Bem-Estar. A imagem 2, por favor, Ícaro, ela é uma imagem da Laura Pires, para vocês terem ideia de como é que ela é. Eu não sei se aqui no livrinho atrás traz o retratinho dela, mas para vocês terem ideia de como é que é a Laura Pires. E quem quiser complementar, né, e eu vou falar a esse respeito agora, tem um segundo livro, que podia ver a imagem 3, por favor, que é Em Busca da Cura. Esse livro foi escrito pelo ex-marido dela, na época marido, Marcos Far Pessoa, que teve uma grande importância na transformação da vida da Laura Pires. Então, agora eu vou falar bem rapidinho. Quem é a Laura Pires, né? A Laura Pires, ela era uma arquiteta, né? Já trabalhava com arquitetura, era bem sucedida, e com 23 anos ela teve esclerose múltipla. Ela teve esclerose múltipla em questão de semanas, ela já estava sem andar, já não enxergava mais, já estava ficando praticamente cega. E o que a medicina tradicional dizia era que ela não tinha muito retorno, o que eles podiam fazer é tentar melhorar ao máximo a vida que ela tinha, né? Tratando as dores e outras coisas desse tipo. Bom, ela, com a ajuda do Marcos, ela conseguiu descobrir, né, a medicina Ayurveda e eles decidiram ir para a Índia. Na Índia, o custo desses tratamentos é muito em conta mesmo. Hoje em dia já está meio diferente, porque se você não souber um hospital realmente que trata com isso, dos hospitais de lá, você vai para uma série de hospitais que já criaram para atender quem vem de fora, e aí o custo é diferente. Mas ela foi para lá e em questão de uma semana ela já andava e já enxergava. Eu não disse que ela estava curada em uma semana, eu disse que ela já andava e enxergava.
E aí completou o tratamento, que novamente a estadia no hospital é de 21 dias. Não se usa remédios alopáticos, são todos feitos com as medicações ayurvédicas mesmo, que normalmente, além de trabalhos físicos, como banhos de óleo na cabeça, no corpo, algumas outras coisas, e a alimentação daquele paciente, ela é própria para ele. E os temperos que a comida vai levar é que vão fazer o tratamento do paciente. Os temperos que com que a comida vai ser preparada e também que tipo de alimento vai ser preparado. E aí a pessoa, ela fez o tratamento, ela se curou da esclerose múltipla e vive até hoje extremamente bem, só que quando ela voltou, depois dessa experiência, ela largou a arquitetura e passou a se dedicar à medicina Ayurveda. Eu conheci a Laura Pires, isso que eu estou contando para vocês, apesar de estar no livro do Marcos. O Marcos escreveu esse livro, eles foram convidados, eu fiz pós-graduação em medicina Ayurveda na UFRJ, e ela foi a minha professora de alimentação, né? E enquanto ela era minha professora, naquela época, né, isso já tem anos atrás, muitos anos, ela foi convidada pela editora Rocco e o Marcos também, cada um para escrever um livro. O Marcos escreveu um livro com a história dela, da Laura Pires. Por isso o nome Em Busca da Cura, o retratinho que está na capa é a Laura Pires, né? E o livro dela, exatamente, essa é a Laura Pires e o livro é a história dela, né? E o livro dela é uma forma simples, muito bem elaborado, para passar essa cura através da medicina Ayurveda, né? A cura que ela teve, Em Busca da Cura, né? Do outro livro. Para as pessoas, quem nunca ouviu falar nisso, quem não quer ficar estudando, quem não quer se dedicar ao que são os dois. Eu vou dar uma ideia muito rapidinha aqui, só para vocês se colocarem, se situarem, né? Mas quem não quer estudar isso, né? Quem quer a prática, como é que é no meu dia a dia, como é que eu faço para ajudar no meu processo, né? Para poder trabalhar com a minha doença, como é que o Ayurveda pode me ajudar? Então, isso aqui vocês vão encontrar nesse livro, de uma forma simples, objetiva. E o livro, como eu falei, em vista do que eu falei, dá para perceber que não é um livro só de receitas, tem receitas, mas é um livro basicamente falando como é que é esse conceito, que a Ayurveda nos traz, né? Que pode mudar minha vida. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é Ayurveda, mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa quer mudar, quando uma pessoa quer se curar, na verdade o que ela quer é mudar, porque eu já mostrei para vocês, já fiz programas sobre isso. Hoje em dia, o Espiritismo fala nisso o tempo todo, a doença está no perispírito, o perispírito se materializa, se densifica e forma matéria. Então, quando a matéria está doente, nós temos que trabalhar a energia. Na Bíblia está isso o tempo todo, quando Cristo faz curas, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques outra vez. Ou seja, há uma mudança. E mesmo pessoas que se tratam com a medicina tradicional, medicina alopática, você vê pessoas às vezes com doenças graves que conseguem se curar e elas dizem, eu não sou mais a mesma pessoa, eu mudei completamente. Quer dizer, a cura foi processada porque ela mudou, né? Aí eu vou pedir agora a imagem 4, nada muda se você não mudar. Nós temos que ter isso claro na nossa vida. Nada muda se você não mudar. É aquela história tradicional, de time que está ganhando a gente não mexe, mas time que está perdendo, a gente faz mudanças. Então, se eu estou com problema, eu tenho que mudar alguma coisa no meu espírito, na minha alma, né? No meu emocional, porque é isso, mesmo a gente não estando consciente disso, mesmo não tendo essa percepção,
é isso que vai fazer essa mudança. Por isso, em vários programas nossos, nós falamos tanto em meditação, porque é um caminho para ajudar essa mudança interior, que automaticamente, quando o interior muda, o exterior, né, se transforma, porque ele vai ter que densificar uma coisa que mudou, uma coisa boa, né, uma mudança que nós tivemos, que pode ser a saúde, pode ser um intervalo entre a saúde e a doença, podem ser várias coisas. Né? Numa depressão, ela vai começando a ir embora, quando o meu espírito muda, né, aquilo não existe, não tem mais razão de ser. Né? Então, são caminhos, né, que nos podem auxiliar grandemente nesse processo de transformação. Agora, é preciso ter muito claro, se não estamos dispostos a mudar, não existe a possibilidade da transição de um estado, por exemplo, de doença para um estado de saúde. É aquela pessoa que está com o time perdendo, né? E diz, não, isso vai mudar, eu não tenho que mexer em nada não, deixa como está que tá bom, e aí continua. Ou aquela pessoa que diz, coisas que eu já cansei de ouvir, não, mas eu fiz isso a minha vida inteira, então é assim que eu tenho que ser, né? Quer dizer, não consegue perceber, a pessoa começa também ficando, por isso, no espiritualismo se fala muito em desvelar, Madame Blavatsky fala em tirar a cortina, né? Ou Krishnamurti em despertar, porque a pessoa acha que não percebe essa associação, né? Isso é importante a gente ter claro na nossa cabeça, isso é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça. É a associação que existe, e aí o conhecimento vai ter uma grande importância. O conhecimento, que à medida que a gente coloca em prática vai se transformando em sabedoria, e o querer, que quem não quer não vai conseguir de jeito nenhum. É importante querer, né? Nem que a pessoa no primeiro momento não queira mudar, que ela queira se curar, mas que ela perceba que é preciso mudar para conseguir se curar. O Sr. Goenka, que divulgou a meditação Vipassana, ele diz que quando as pessoas vão buscando a meditação Vipassana para se curar, com essa única e exclusiva intenção, e mantêm isso na cabeça, sedimentam isso na cabeça e acabou, normalmente não se cura, né? Fazem aquilo, não vai adiantar em nada no processo espiritual dela, porque se ela tiver um avanço espiritual, ela cura, né? Mas que quando a pessoa vai, porque ela quer se transformar, a meta é outra, eu quero ser melhor espiritualmente, eu quero mudar esse modo de ser que é ou muito raivoso, ou muito medroso, ou muito egoísta, ou muito uma série de coisas que provocam densificações. Quando ela vai com essa intenção, em via de regra geral, ela sai de lá curada, ou pelo menos entra num processo de cura que leva à cura realmente. Então, é fundamental, né, que a gente transforme, né, nosso conhecimento, a nossa vivência em experiências e leve depois para o dia a dia. Mesmo uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, ela vai mudar, vai se sentir muito mais feliz, né? E muitas vezes ela está carregando algum ressentimento que vai se transformar em doença dali na frente, né? Se ela trabalha isso antes, ela já consegue fazer modificações. Hoje em dia está comum, está se divulgando, Dr. Laí Ribeiro, existe Dr. Rocha, existe um mundo de vídeos na internet que falam de formas materiais mais específicas, mas a gente vê muitas vezes certas coisas que eles falam que mesmo nós não estando doente, são modificações que nós podemos fazer que vai melhorar, porque a alimentação ajuda. Nós somos exatamente... as pessoas dizem que nós somos o que comemos, né? Eu colocaria umas ressalvos de que nós somos o que nós digerimos. E aí a Ayurveda, a gente vai ver, já entra magnificamente. Mas então, se nós não conseguimos digerir, também vai ter problema, mas naturalmente que o que nós comemos vai ter um peso grande nessa transformação, né? Sem sombra de dúvida. E isso eu estou falando... vale tanto fisicamente como espiritualmente, né? Quantas vezes nós não engolimos ofensas
E eu já vi várias vezes a pessoa que é ofendida e ela chega literalmente a engolir aquilo. A gente vê isso aqui se movimentar. Eu já vi mais de uma vez, várias vezes. Aquilo ela introjectou. E muitas vezes fica lá dentro. Aquilo vira uma mágoa. Ela não consegue digerir aquilo. E aí aquilo transforma num câncer. O câncer, aliás, toda doença tem origem. Gente, é física quântica, né? É igual a MC, energia igual a matéria, matéria igual a energia. É igual a MC ao quadrado. Se é quadrado, é uma constante, não é levada em conta no raciocínio, né? Ela é levada em conta nos cálculos matemáticos. Mas energia igual a matéria. Então, aquela energia, por exemplo, se a pessoa está com muito ressentimento, vai se transformar em alguma coisa que vai se sedimentar. Quem nunca olhou uma célula cancerosa pode ir lá no Google Imagens, colocar lá, célula cancerosa, e vocês vão ver alguém que é uma célula cheia de tentáculos, afastando, espetando os outros. Né? Então, essa é a ideia de como a pessoa está por dentro. E o que é que ela faz? Fica chateada? Fica preocupada com isso? Fica raivosa e diz que isso é mentira? Não, ela respira fundo e tenta se conhecer melhor, tenta entrar dentro dela mesma. Vai ser fácil? Não, vai ser terrivelmente difícil. Né? Uma pessoa nesse estado, para conseguir meditar, para conseguir se deixar perceber a si mesmo, que é a meditação, no fim das contas, vai ser difícil, porque ela não quer perceber isso. Quem aqui está querendo, né, de sã consciência, sentar, olhar para si mesmo, se fosse possível, você botar uma tela na tua frente e ver a si mesmo, e ver um monte de coisa ruim? Ninguém quer. Só se não for ser humano. Se for um extraterrestre, pode ser que já tenha essa habilidade. Mas um ser humano, ele não quer, é ruim. É ruim. Eu ter que perceber que eu sou raivosa, que eu tenho medo demais, que eu tenho uma série de coisas que eu não gostaria de ter. Né? Fui criada desde pequeno, Paulo fala bem sobre isso, o Dr. Paulo de Sá, que o programa passado foi com ele, inclusive, e ele falou sobre isso, toca sempre sobre esse assunto, né? De como nós recebemos influências externas que vão, junto com o caráter que nós já trazemos, vão fazendo modificações, adaptações. Então, muitas vezes eu assumo coisas em mim que eu não gostaria, eu tenho coisas em mim que eu não gostaria, que eu não quero perceber. Eu fui criada, uma pessoa, por exemplo, que foi criada dizendo, menina boazinha, não tem raiva de ninguém. Como é que eu posso admitir que eu sou uma pessoa que tenho raiva? É ruim para mim, porque aí vai ter aquela associação com a minha infância, em que então eu não sou uma menina boazinha. Né? E aí já vem outras questões de educação, da interação da infância, mas aí eu estou passando uma ideia geral para vocês conseguirem compreender como é que a coisa funciona. Então, é preciso ter claro, né, para as pessoas que gostam de pedir ajuda, eu não estou dizendo que é ruim, é bom, contanto que a pessoa tenha clara consciência de que quem muda é ela. Ninguém pode mudar por ela. Quem tem que fazer essa transição é a própria pessoa. Ela pode buscar ajuda, mas ela tem que fazer a transição. O bom profissional tem isso claro. E, na verdade, ele não cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Mas ele pode ajudar a pessoa a fazer essa transição, já que a pessoa não está tendo suporte ela mesma para fazer essa transição sozinha. Né? Então, tem que ter claro também que ninguém pode decidir por nós o que é melhor para nós. Agora, o terapeuta pode ajudar a pessoa a perceber o que é melhor para ela, porque muitas vezes ela acha que o que é melhor para ela é continuar na vida dela, do mesmo jeito que está, brigando com todo mundo, ou então vivendo feliz com todo mundo, e todo mundo acha ela uma maravilha, mas ela por dentro está transbordando de raiva, de ressentimento, de mágoa. Então, ela tem que perceber que não é por aí o bom caminho, né? Fazer com que todo mundo a ame e ela está lá odiando todo mundo, né? Só que aí a cabeça da gente funciona assim, gente. E aí, todo mundo me ama, eu odeio todo mundo, mas ninguém sabe disso. O conceito que a gente tem é isso.
todo mundo me acha uma maravilha, é isso que eu quero. O que eu sou de verdade, nem eu quero saber. Não, fica de lá, eu não quero saber como é que eu sou. E aí eclodem doenças e doenças, porque aquilo tem que sair de dentro de alguma forma. Então se densifica e vai para a matéria, né? Mas a pessoa está feliz, porque eu estou com câncer, mas todo mundo me ama, todo mundo tem pena de mim, olha que maravilha, né? E a pessoa, o pior disso tudo é que a pessoa se vicia nisso. Ela se vicia em ser uma pessoa em que as pessoas têm pena dela. E se ela encontra alguém que não tem pena dela, trata ela como um ser humano, filho de Deus, puro, limpo, que tem todas as possibilidades, porque Deus é justo com todos, Ele não dá uma coisa para um que não dá para outro, então ela tem todas as possibilidades de entrar no processo de transformação, entrar no processo da busca da cura, seja pelo que meio for, até usando a alopatia. Se ela usar a alopatia, mas fizer a transformação interna, ela vai ter um resultado positivo, né? Então, a pessoa pensa, né, que se eu faço isso, todo mundo gosta de mim assim, então eu estou feliz, porque todo mundo me ama. E continua com o processo do câncer, vamos dizer, outra doença séria, porque ela não fez a transformação. Essa é a verdade. Mas ela, na verdade, não pode fazer a transformação, porque ela está adorando ser a pobre coitada. Então, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, até que ponto a doença já não virou meu hábito, até que ponto a doença não virou uma pedra preciosa para mim, que eu trato com muito carinho, porque ela faz com que todo mundo me trate bem, todo mundo tenha pena de mim, todo mundo me ajude, eu não tenha que fazer um monte de coisas que eu teria que fazer se eu não tivesse doente, né? Antes eu fazia um monte de coisa, fulano me pedia isso, que eu não pedia aquilo, agora eu não faço, né? E quando faz, ela faz, mas pensando assim, eu estou fazendo um grande sacrifício de fazer isso, fulano está me devendo muito, porque é um grande sacrifício para mim fazer isso. Quer dizer, no final das contas, se nós olharmos isso bem por cima, gratidão zero. Gratidão zero, porque ninguém pode ser grato a Deus por estar doente. Deus nos fez para sermos saudáveis e felizes. E eu não entendo que alguém possa pensar diferente, porque vai estar tendo Deus em péssima consideração. Ele é um filho da mãe que só quer, que ele me criou para me ver infeliz e doente, não pode ser. Agora, de repente, eu não estou conseguindo deixar transparecer em mim o Deus que está aqui dentro, e aí Ele me manda uma doença para que eu possa despertar e perceber que Ele me quer feliz e alegre. Então, às vezes, o sofrimento provoca essa transformação. Mas, como dizia o Bill Gates dizia que ele preferia aprender com o erro dos outros e não ter que errar ele mesmo para aprender com os erros dele. Então, é uma sugestão que eu dou, né? Olhem como é que vocês podem observar de fora. Pessoas que estão com doenças, vocês vão ver esse assunto que eu falei aqui. Se vocês estão eu já falei a respeito, já abri a cabeça de vocês para isso, aí vocês vão vendo as outras pessoas, realmente ela faz isso, né? Que interessante, só fala sobre a doença, ou se é sempre uma pobre coitada e dialoga como se tivesse uma expectativa de que a gente sentisse pena, né? Então, quando vocês começarem a perceber isso, vocês joguem a carapuça. Eu costumo dizer que eu enfio a carapuça em mim, para ver, será que eu estou fazendo igual? Será que é isso que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Então, se está na hora de mudar, né? O momento é sempre o agora. Não é essa história de amanhã eu começo, não. Agora, nesse momento, eu percebi, começo a mudar nesse momento, né? É por aí que a gente começa sempre, porque quando deixa para amanhã, é sinal de que a gente não quer. E amanhã a gente não vai nem lembrar. E aí eu esqueci de começar hoje de manhã, então eu vou começar amanhã e vai ser esse... É porque não quer mesmo. Então diz, olha, eu não estou querendo, vou continuar do jeito que eu estou e acabou o assunto. Pelo menos seja honesta com você mesmo, né? Então, é preciso ter claro que eu estava falando, que ninguém pode decidir por nós, mas pode nos ajudar a descobrir o que é melhor para nós. Nós somos cada um, não existe uma regra fixa, nós somos singularidades. Cada um é diferente do outro.
não existe no cósmico duas pessoas iguais, dois seres iguais, né? Humanos ou não. Não existe dois seres iguais, somos todos únicos. Então, só nós mesmos podemos saber quem somos. Não tem como mudar isso, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, né? O nosso tempo não dá para se estender. Eu já fiz programas, quem tiver interesse em saber mais sobre a Ayurveda, eu já fiz programas já há uns anos atrás, mas lá no YouTube, no Sintonizando Saúde, no Facebook, vocês encontram esses programas. De qualquer forma, no que vem eu vou fazer um programa sobre a Ayurveda normalmente, falando alguns conceitos que é bom se ter, né? É sempre um aprendizado útil para o nosso dia a dia. De qualquer forma, nesse livro aqui, né, como eu já falei, vocês podem encontrar muitos desses conceitos colocados de uma forma simples, bem simples. Mas o que é Ayurveda, né? O livro está aí, da Laura Pires, isso. O Ícaro mostrou para nós de novo. O que é Ayurveda? Ayurveda, ela é uma palavra que tem origem na filosofia védica, que significa, Ayu significa vida e Veda significa conhecimento. Então, costuma se traduzir como ciência da vida. É preciso que se perceba com clareza, né, para aquele que tem essa mania, né, de fugir do problema dizendo, não é científico. É científico sim, tanto é que é ciência da vida. E é um científico que foi testado, nós estamos no ano 2000 e alguma coisa, e ele já tem, antes de Cristo, a menor data que nas pesquisas, nos estudos que eu fiz, foi 5.000 anos. Tem que até quem diga que são 7.000 anos. Então, pelo menos 5.000. Então, são estudos que vêm sendo colocados em prática há 7.000 anos. Há 7.000 anos as pessoas estão se curando de doenças que hoje a medicina diz incuráveis, né, com a medicina Ayurveda. Eu acho que querer mais comprovação do que isso, só a pessoa que realmente está querendo fugir da questão. Senão, é óbvio. Ela não é uma ciência que foi como hoje em dia, você estuda medicina. Ela é uma ciência que ela veio num pacote inteiro, né, que são os Vedas. Vedas são a filosofia que, segundo os indianos, ela foi uma inspiração de Brahma e ensinada aos rishis por Brahma. Isso há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, os rishis são os sábios, eles colocaram, né, os Vedas, e nesses Vedas você tem tudo, você tem aí o Yoga, você tem alimentação, que é a Ayurveda, você tem várias outras abordagens, de modo que o ser humano possa ser saudável e feliz. A ideia é essa. Então, foi de uma parte dos Vedas que se extraiu a Ayurveda, assim como também se extraiu o Yoga, né? E dali, isso foi organizado nas universidades de medicina da Índia, por exemplo. Você tem alguns anos da medicina dos dias de hoje e anos da medicina tradicional indiana, que é o Ayurveda. Na medicina de hoje, eles aprendem a usar os equipamentos, as cirurgias. A Ayurveda não trabalha com esse tipo de coisa, né? A cura é sempre feita sem incisões, sem cortes. Então, é fundamental a medicina tradicional dos dias de hoje, porque se você quebra uma perna, né, a Ayurveda pode te ajudar na recuperação, mas quem tem que resolver o teu problema ali é a medicina tradicional. Não tem como você correr para a Ayurveda se você está com a perna quebrada. Primeiro você põe ela no lugar, você conserta e você endireita. Aí a Ayurveda pode te ajudar a não ter uma infecção, a cicatrização ser mais rápida, isso sim. Mas é fundamental que se trate aquela perna quebrada ou estados extremos que se chega em algum órgão em que uma cirurgia pode ser necessária, aí você vai ter que correr para a medicina tradicional, sem sombra de dúvida, né? Então, isso lá se aprende também, alguns anos se aprende isso, em outros se aprende a medicina tradicional, que é uma medicina
praticamente sem custos. Seria como se você se tratasse hoje com ervas, com fitoterapia, né? Eu, inclusive, sou partidária de se fazer que a pessoa, o terapeuta, faça uma adaptação das ervas que são usadas lá, que muitas não tem aqui, mas existem as similares. Então, usar as similares, não tem necessidade de ficar importando da Índia certas ervas para poder tomar num tratamento, se você pode encontrar as similares aqui, né? É muito mais sensato e existem, né? Existem, realmente existem. Mas isso já é outra questão, não vamos fugir do foco. Então, essa filosofia que foi sentida e transmitida por Brahma e passada para os sábios, para os rishis, né, ela se baseia totalmente nos 5 elementos. Aí eu tenho uma imagem 5. Tudo é feito, o começo, a origem, né, é a existência dos 5 elementos que geram tudo que existe na face da Terra. Aliás, na face da Terra só não, no universo inteiro, que é o ar, o fogo, a água, a terra e o éter. O éter. É interessante contar uma coisa para vocês. Quando isso começou a ser estudado, já na nossa época contemporânea, né, o éter era um problema, porque ninguém sabia direito o que era o éter. Tudo bem, ar, fogo, água, terra, uma criança sabe. Mas e éter? Como é que entrou esse éter? Tem éter, né? Então, eu me lembro de ter tido, inclusive, professor que falava que o éter estavam pensando em chamar o éter disso, o éter daquilo, e não sei o que, não sei o que lá. Com a física quântica, né, sabe-se perfeitamente hoje o que era o éter. Esse elemento que permeia todo o universo. Eu tenho um programa também que eu falo sobre física quântica, mostro muitas coisas, explico como é a física quântica, de uma forma bem simples, qualquer um pode entender, até uma criança, meu neto entende perfeitamente, né? Dá para você falar numa linguagem simples se você consegue ter uma percepção de como é que está funcionando. Eu demorei muito para ter uma percepção mínima de como é que isso funciona, mas a gente água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e aí a visão começa. Também as meditações, Deus vai ajudando, né? Então dá para explicar de uma forma simples. E o éter, hoje em dia, se sabe da matéria negra, da dark matter. Alguns acham que são os neutrinos, nós somos ultrapassados por neutrinos, milhões de neutrinos estão passando através de mim agora, milhões de neutrinos acho que é centímetro cúbico, se eu não me engano, estão me ultrapassando agora. Né? Existe uma outra matéria aqui que sem seu ar, outra matéria não, desculpe, um outro elemento aqui sem seu ar, que está presente e sim interpenetrando comigo, né? Então, isso na física quântica, hoje já se sabe, você vê quanto tempo passou para se conseguir ter a compreensão do que seria o éter. Então, hoje, nós estamos dizendo, por exemplo, na física quântica, comprovando coisas que Buda dizia, né? Dos vitratons. Que ele falava antes as menores partículas e hoje a gente está tendo ideia de que a menor partícula não é o átomo, já se sabe disso. Né? Aí já fomos para o quark, depois do quark descobrimos as cordas, a string theory. Então, está havendo uma comprovação de uma coisa que já era dita há 7.000 anos atrás. Né? Então, como eles já tinham esse conhecimento, né, eles sabiam. Você volta àquela imagem que você mostrou, Ícaro, por favor? Do lado esquerdo nós temos os elementos. Do lado direito vocês vão ver que tem 3 bolinhas. Cada bolinha é a combinação de 2 desses elementos, né, que são os 3 doshas que a Ayurveda dividiu, né, são os princípios básicos de cada ser humano. São os 3 doshas. Aí pode vir a figura seguinte.
No nosso universo, o nosso paradigma é estático. Você trata a matéria ali. Então, são os doshas que eu mostrei, as 3 bolinhas. Pode passar essa imagem? Vocês vão ver. Não, anterior. Vocês vão ver a outra que vem depois. Depois dessa. A imagem 6, que tem os doshas. Você passou ela agora há pouquinho. Então, vocês vão ver que isso. Então, aqueles 3 doshas que estão ali são Vata, Pitta e Kapha. O Vata é a combinação de ar e éter. O Pitta é fogo e água. E o Kapha é terra e água. Só que o mais importante é que o Ayurveda já tinha uma compreensão de uma coisa que eu vivo dizendo aqui o tempo todo. Eu vivo falando para vocês, gente, quando uma pessoa está doente, por exemplo, uma pessoa está com diabetes. Ela não é diabética, ela está diabética. Isso faz toda a diferença, principalmente na cabeça da pessoa. Porque a pessoa começa, eu sou uma pessoa diabética, e aí aquela diabetes é pro resto da vida, porque ela já meteu na cabeça que ela é diabética, então ela vai ser diabética. Não tem jeito. Agora, se ela perceber que ela é alguma coisa muito maior, né? Que Deus está dentro dela, e Deus não é diabético, então ela está diabética. Ela não é diabética. Faz uma diferença incrível, muito grande. Se ela conseguir perceber que Deus não é diabético, que ela tem Deus dentro dela, então que ela não é diabética, mas ela está diabética, ela vai ter claro dentro dela que ela pode vir a não ser diabética, a ser ela na sua pureza essencial e inicial, né? Então, o Ayurveda tinha esse conceito. E o trabalho do Ayurveda, né, é feito classificando as pessoas, classificar eu não gosto muito desse termo, porque dá a impressão de uma coisa estática, percebendo como a pessoa está. E aí você vai perceber que existe no Ayurveda 2 constituições. Aí vem aquela imagem, você colou a 7. 2 constituições, a Prakriti e a Vikriti. A Prakriti, que se lê, é a constituição original dela. Como ela realmente é quando ela está no seu original. E a Vikriti é como é a constituição atual dela, como ela está agora que ela se modificou. Então, como que funciona isso? Quando eu nasço, as minhas tendências inerentes a mim, puras, sem interferência, são a Prakriti. Então, vamos imaginar que uma pessoa seja Vata Pitta, na sua constituição original. Se no decorrer da vida ela vai tendo mudanças e, de repente, ela fica Kapha. Ela era Vata Pitta na constituição original, ficou Kapha. Quando existe essa diferença entre a constituição original e a constituição atual, chega a doença. E a doença vai embora quando ela consegue se trabalhar para deixar de ser Kapha e voltar a ser Vata Pitta. A pessoa, na verdade, é bom eu esclarecer que ela pode ser ou Vata, ou Pitta, ou Kapha, ou Vata Pitta, Vata Kapha, ou até os 3 juntos. Vai depender da proporção que ela tem das tendências de cada elemento no seu organismo. E para isso existem, né, aqui ela fala sobre isso, como você perceber qual é a tua constituição original e que constituição você está agora. Então, quando você percebe a sua constituição atual e faz uma alimentação que ajude essa constituição atual a voltar à constituição original, isso é o tratamento ayurvédico para você chegar até a cura da sua doença. Né? E aí é que ela vai explicar como fazer isso, os alimentos Kapha, Pitta, Vata, o que você é, então o que você, obviamente que você vai ter que se alimentar para poder voltar ao seu equilíbrio. Né? Eu não sei se ficou claro, mas eu tentei explicar da forma mais simples possível. Não é uma coisa complexa. Para quem está achando que é uma coisa complexa, eu vou dizer por que está achando isso.
porque nunca ouviu falar nisso, está ouvindo pela primeira vez, né? Se eu nunca ouvi falar sobre qualquer conhecimento que seja, qualquer um, não importa, né? E de repente alguém me fala dele, no primeiro momento eu vou achar complicado, nossa, tanta coisa diferente que eu nunca ouvi falar, né? Mas de repente você percebe que não é tão complicado assim, é simples, né? E o que você precisa saber para colocar isso em prática é simples. Você não precisa aprofundar em Ayurveda, você não precisa estudar anos Ayurveda, você não precisa fazer uma série de coisas para quem quer ser um especialista poder fazer. Você vai trabalhar o Ayurveda e conhecer dele aplicando em você. A coisa já está mastigada aqui, já está feita de uma forma bem simples, né? Bem simples. Então, é importante que se tenha esse conhecimento. E o que eu estou falando, falei agora de uma forma do Ayurveda, a pessoa deixou a sua constituição verdadeira, né, a sua constituição original, e mudou para uma constituição outra. Isso é que gera doença. É a mesma coisa que eu digo sempre em todos os programas. Eu não sou uma doença, eu estou doente, né? Então, isso significa, isso é igual a eu posso voltar a ser saudável. Não existe uma doença incurável. O que existe quando a pessoa entra nesse caminho é como a Laura Pires, ela estava nesse caminho. Quando ela percebeu isso, ela fez alguma coisa para mudar o caminho e a doença foi embora. Eu já passei até um vídeo, aqui tem um programa, até foi esse ano, sobre a criação do terapia, né? A Maria Luísa Branco, que era médica do Fiocruz, estava, né, com câncer no pâncreas. E quando ela foi procurar a irmã, que trabalha na PUC do Rio de Janeiro, com essa com biochip, no caso é como ela chama lá, que é alimentação natural, o suco da luz do sol, uma alimentação crudívera, quando ela foi buscar a irmã, quando ela largou o método dela, que era o médico alopático, ela era médica, a Maria Luísa é médica, né? O tratamento dela levou ela a um estágio em que ela ia morrer daí a mês. Eu passei o vídeo das duas contando a história. Ela foi procurar a irmã e também os sintomas que ela não andava mais, já estava em cadeira de rodas e estava cega. E em menos de um mês, uma semana e pouco, os sintomas tinham ido embora. Não a doença, mas os sintomas foram embora, né, esses sintomas mais violentos, e ela em pouco tempo se curou do câncer de pâncreas, que foi o que fez com que os médicos da terapia, o pessoal do terapia, resolvessem criar o terapia. O terapia na época não existia, ele foi criado porque eles viram ali, na própria experiência deles, uma doença que não tinha mais saída, se transformou numa cura. E aí o terapia surgiu. Tem o vídeo das duas contando a história, é só vocês catarem um programa anterior e vocês vão perceber, né? Essas coisas são sempre os programas que eu faço sozinha, em que eu dedico a passar essas coisas para vocês. A minha ideia é sempre essa: ensinar, sugerir estudos de coisas que eu já sei e que eu vejo até na própria prática que são excelentes, né? Bom, eu vou, como dá tempo, eu vou falar um pouquinho sobre uma das coisas principais do Ayurveda, porque eu acho que vai ser de grande auxílio e talvez mostre às pessoas como é importante esse caminho aqui que o livro, no caso, que o livro mostra, né? Que é o fogo digestivo. O fogo digestivo eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simplesinha. Aí nós vamos ter a nossa próxima imagem, que é a imagem 8, em que vocês vão perceber como funciona o processo de digestão no nosso corpo. Então, eu vou comparar, para vocês entenderem, a nossa digestão, que está do lado esquerdo na tela, e uma panela de vocês no fogo. Não, calma aí, peraí. Calma. Uma panela de vocês no fogo. Então, essa do lado direito. Na hora que vocês entenderem como a panela de vocês funciona, que é uma coisa automática, vocês colocarem a comida para cozinhar, né? Quando vocês entenderem como essa panela funciona, vocês vão estar entendendo automaticamente como é que funciona o nosso fogo digestivo, como é que funciona a nossa parte digestiva, né?
o nosso intestino, o nosso estômago, como é que funciona tudo. Então, vamos ver, agora vem a panela. Então, nós temos aí na panela, o que nós temos na panela? Nós temos o alimento dentro da panela, nós temos os líquidos dentro da panela, tá? Os alimentos, a panela está fazendo papel de estômago, né? E o fogo que a gente põe embaixo no fogão está fazendo o papel de fogo digestivo, que no Ayurveda a gente chama de Agni. Agni é o fogo digestivo. E tem um outro elemento aí, que a gente não está vendo, mas que existe, que é o ar. Se você tampar essa panela hermeticamente, tampar esse fogo hermeticamente, que ele não possa mais receber ar, o fogo apaga. Vocês sabem isso? Se um dia uma frigideira de vocês pegar fogo, não façam como o vizinho do meu filho, que jogou água, porque aí vai ser pior mesmo do que soneta. Mas é só tampar o fogo, aí ele não tem ar, ele apaga automaticamente. Então, são esses os elementos que estão. Se eu apagar esse fogo, o que vai acontecer? Eu vou reduzir esse fogo digestivo. Eu vou reduzir o Agni. Quando eu reduzo o Agni, se eu apagar o fogo dessa panela antes da comida estar pronta, no nosso caso, antes da comida estar digerida, o que vai acontecer? Se for o arroz, por exemplo, a gente vai comer arroz cru. Se for uma carne, tudo a gente não vai comer pronto ainda, vai estar por fazer. No nosso organismo também. Só que aí o que vai acontecer é que vão ser geradas toxinas. No Ayurveda, a gente chama de ama. O Agni, quando não é correto, não está inflamado corretamente, inflamado não é bem o termo, quando ele não está aceso corretamente, ele vai produzir toxinas. Por que eu falei que inflamado não é o correto? Porque se eu aumento muito o fogo daquela panela, a comida queima no fundo da panela sem cozinhar. Também no nosso organismo. Se eu inflamo muito o fogo, tá? Eu vou gerar toxinas do mesmo jeito. Então, como tudo no universo, eu não posso ter em excesso, eu não posso ter em falta. Eu tenho que ter, como dizia Buda, no caminho do meio, no equilíbrio, né? E aí, se o meu Agni, se o meu fogo digestivo estiver em equilíbrio, eu vou ter uma digestão magnífica. E lembra daquela frasezinha que eu falei? Nós não somos exatamente o que comemos, nós somos o que nós digerimos. Por isso você vê pessoas tendo uma alimentação que se diria saudável, né? Comem tudo do bom e do melhor, não comem coisas que seriam consideradas que não seriam boas para a alimentação, fazem uma alimentação perfeita e estão doentes. Por quê? Porque elas estão comendo de uma forma correta, mas não estão digerindo da forma correta, né? Essas toxinas, depois de produzidas, né, que é o que quando o Agni, o fogo digestivo, não está em equilíbrio, elas vão se espalhar pelo corpo todo e vão gerar todas as nossas doenças. Toda e qualquer doença tem sempre no fundo lá, na sua origem, uma participação de uma digestão que não está sendo bem feita, não está da maneira correta, né? Inclusive, uma das coisas que as toxinas provocam, em geral, é uma das principais. As toxinas são uma das principais causas dessas doenças, são as doenças reumáticas nas articulações, músculos, esqueleto, problemas que provocam restrição de movimentos nas juntas. Normalmente isso tem a ver com a má digestão que a pessoa tem, né? E isso aí, é só para vocês perceberem, eu não sei qual hábito vocês têm, mas eu já de muito tempo que o meu hábito eu não compro nada sem olhar a composição do que eu estou comendo. Às vezes eu até como aquilo e sei que a composição é péssima, mas me dá tanta vontade. Então é uma coisa que eu faço raramente, mas eu faço consciente. Eu costumo dizer que eu posso porque eu faço consciente. Eu como uma coisa que não é legal para a minha saúde, mas eu sei que aquilo não é legal. Então é uma escapulidela que eu dou, né? Como aquilo. Mas um dos componentes que você vê em biscoitos, no começo eu ficava estarrecida com isso.
Você compra biscoitos, você compra certas coisas e está lá, né? Controlador de acidez. Porque aquilo vai dar um problema no teu estômago. Mas aí ele já põe um remédio, porque aí o problema dá e o remédio já soluciona, né? Então é uma coisa estarrecedora nos dias de hoje. Mas, gente, eu já passei então para vocês uma ideia de como isso acontece. Nosso tempo está acabando e eu queria dizer para vocês que, obviamente, não fica difícil perceber que a água gelada, principalmente, aliás, basicamente, na hora das refeições, é um dos geradores de um fogo digestivo péssimo, porque é o mesmo que você jogasse água no fogo daquela panela, vai apagar o fogo. E quando você bebe água gelada nas refeições, água ou qualquer outra coisa gelada, você apaga o teu fogo digestivo. E aí você vai ter um sério problema. E a gente nem percebe isso. Muitas vezes o tomar algum líquido gelado na refeição já virou até um hábito, né? Quando você está na rua e quer beber alguma coisa gelada porque está com sede, aquilo ali não vai alterar em nada a tua digestão, né? Você está com sede, precisa de uma coisa refrescante. Mas se você está numa refeição, tomar água gelada ou um líquido qualquer gelado, né, vai apagar o teu fogo digestivo, sem sombra de dúvidas. Essa e muitas outras coisas você encontra aqui explicando porque, de modo que você entenda, né? Eu sou radicalmente contra qualquer dogma, né? Mesmo que o dogma seja verdadeiro, porque dogma não é que uma coisa é mentira, dogma é que alguém ensina para a gente que é que a gente faça sem entender por quê. Isso é dogma, né? E eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que tomar as atitudes sabendo por que está tomando. Então, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Nós vamos para terminar, né? Quando eu falei o tempo todo no começo sobre essas questões da mudança, né? De como para a gente poder atingir uma vida feliz e saudável, precisa, né, promover mudanças na nossa vida. E mesmo que a gente esteja saudável, sempre tem uma mudança para melhor que a gente pode descobrir qual é, não é isso? Porque nós fomos criados para sermos saudáveis e não para sermos doentes, senão isso não teria cabimento, faria de Deus uma pessoa muito má, se ele tivesse essa discriminação, faz uns saudáveis, outros doentes, não é assim, né? Sempre a origem de tudo somos nós mesmos. Então, essa busca para o autoconhecimento, eu quero mostrar para vocês uma historinha que vai nos alertar para isso, de como Deus nos presenteia com as coisas, e muitas vezes a gente parar e perceber o que significa aquilo, né? E até ser grato pelo que Deus está nos dando, a gente se sente seguro, vai atrás dos paradigmas que estão aí, vai atrás das nossas crenças, que são coisas que nós acreditamos sem entender, senão era confiança, era fé, era conhecimento e não crença, né? Então, esse videozinho vai alertar a gente um pouquinho para isso.
Bom, esse vídeo nos mostra como é que é o olhar de medo e desconfiança que nós desenvolvemos, aprendemos a desenvolver o tempo todo na nossa vida e que nos faz enxergar o mundo como acreditamos que ele seja e não como realmente ele é, né? Desprezamos o que vem até nós e buscamos ansiosamente coisas que muitas vezes, quando conseguimos, nos trazem angústia e infelicidade. Isso é uma reflexão para essa semana, né? Que eu espero que vocês aproveitem. Bom, chegamos ao final do nosso programa, contamos sempre com vocês. Nossas reprises são às segundas-feiras, às 9 horas da noite, às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, e ao vivo, sexta-feira, 1 hora da tarde. Bem, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo programa. Now if you need Paz. me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.